Bom dia, bem-vindos ao espaço de entrevistas da Agência Financeira. Esta semana tenho como meu convidado o Dr. Vitalino Canas, provedor do trabalho temporário. O propósito deste encontro é mesmo justamente perceber como é que este setor tem sido ou não afetado pela crise financeira. Desde já agradeço ter aceito o nosso convite e começo justamente por essa questão. Como é que o mercado de trabalho temporário está a reagir a esta crise financeira? Bom, eu creio que o mercado do trabalho temporário, como em geral o mercado do emprego, é afetado. Aquilo que as empresas de trabalho temporário me vão dizendo, e que aliás depois tem correspondência ao nível das notícias da comunicação social, é que em situações em que aumenta o desemprego, as primeiras pessoas, os primeiros trabalhadores a serem afetados são justamente os trabalhadores que têm contratos não firmes, contratos precários, se quiser utilizar a expressão, e designadamente trabalhadores temporários. Aliás, tem havido notícias na comunicação social, sobretudo ao nível do setor automóvel, que têm revelado que justamente em certas situações os primeiros trabalhadores a serem dispensados em grandes empresas de construção automóvel são justamente os trabalhadores temporários. Também me dizem as empresas que, por experiência, sabem que em situações de crise, quando essas situações de crise começam a esbater-se, o primeiro setor a reanimar-se também é o setor do emprego temporário. Vamos aguardar, eu tenho procurado, na minha modesta posição, contribuir no sentido de influenciar as empresas a que possam, nesta altura em que os trabalhadores temporários serão eventualmente os primeiros, ou dos primeiros a serem atingidos pela crise ao nível no mercado do emprego, tem tentado sensibilizar as empresas para se tentar encontrar esquemas de formação, esquemas que mantenham esses trabalhadores ocupados ou que mantenham pelo menos esses trabalhadores com alguma esperança de virem a estar ocupados em breve. Mas ao certo, com este caso, por exemplo, da Volkswagen, em que se ouve falar de facto desse propósito de reduzir os trabalhadores temporários, o que é que o provedor pode fazer no caso de receber uma queixa de alguém que queira, no fundo, qual é o papel do provedor nesta circunstância? É meramente de dar recomendações, de dar o seu parecer? Não, o provedor do trabalhador temporário é uma instituição da sociedade civil. Vocês eventualmente conhecem por cargos políticos que eu exerço, mas nesses cargos políticos tenho as minhas funções, tenho as minhas competências. Nesta função de provedor do trabalhador temporário, que exerço aqui neste escritório onde vocês estão, escritório de advocacia, eu sou um simples advogado, sou um simples jurista que procura utilizar a visibilidade pública que tenho e alguma influência que possa exercer ao serviço da garantia dos direitos dos trabalhadores temporários. Portanto, sempre que recebo queixas de trabalhadores temporários, aquilo que eu posso fazer é analisar essa queixa, verificar se ela, do ponto de vista da lei, tem ou não fundamento e fazer recomendações dirigidas às empresas que espero que sigam essas mesmas recomendações. Mas o provedor do trabalhador temporário é uma instituição da sociedade civil. Devo dizer, aliás, que nessa questão da Auto Europa que mencionou, assim que houve notícias de que haveria trabalhadores que iriam ser dispensados há 3 meses, isso começou a falar-se em dezembro, que eu saiba, novembro, dezembro de 2008, assim que sucedeu, imediatamente tomei a iniciativa de ligar para a Comissão de Trabalhadores da Auto Europa, para o Sr. António Chora, e para lhe perguntar, bom, há aqui essa situação, do ponto de vista da Comissão de Trabalhadores, há aí algum problema de ilegalidade que nós devamos analisar. Verificou-se que não havia nenhum problema de legalidade, havia um problema apenas de inconveniência, digamos, para os trabalhadores, mas não havia, à primeira vista, questões de ilegalidade. Quando não existem questões de ilegalidade, aquilo que nós fazemos é simplesmente procurar utilizar a nossa mediação e a nossa capacidade de persuasão para arranjar esquemas ou, digamos, sensibilizar as entidades para se arranjarem esquemas que permitam manter ocupados esses trabalhadores. No caso da Auto Europa, estou informado que justamente se conseguiu criar aí alguns esquemas de formação que mantenham os trabalhadores em formação enquanto a Auto Europa não necessita deles para a sua linha de produção. As empresas são receptivas aos pareceres, às recomendações do provedor de trabalho temporário? Há uma abertura já nesse sentido? Nós, no ano passado, que já fechámos e que já elaborámos o nosso relatório, que será divulgado daqui a algumas semanas, no ano passado endereçámos algumas recomendações, não muitas, porque o provedor do trabalhador temporário
da nossa experiência, quer da experiência de 2008 e quer também já na experiência de 2009, dos 25 processos que já nos entraram em 2009, sabemos que o provedor do trabalhador temporário é sobretudo solicitado pelos trabalhadores para prestar informação jurídica, ou seja, os trabalhadores raramente dirigem queixas formalizadas, limitam-se normalmente a procurar alguma informação, mantendo aliás um anonimato junto das empresas ou querendo preservar o seu anonimato junto às empresas, pretendem sobretudo alguma informação jurídica. Bom, tenho aqui uma questão de remuneração, tenho aqui uma questão de duração do contrato, tenho aqui uma questão sobre a caducidade do contrato, sobre subsídios de férias, etc. Diga-me lá como é que isto deve ser tratado para eu poder falar com a minha empresa. Nessas circunstâncias, nós não temos possibilidade de endereçar recomendações porque o trabalhador nem sequer o deseja, pretende simplesmente obter informação jurídica. Noutras circunstâncias, já endereçámos algumas recomendações que foram quase todas acolhidas pelas empresas. Falou, portanto, que este ano já houve 25 processos a seguir. Em relação ao ano passado, sendo que este número está a crescer? Este número está a crescer, portanto, de 25 processos em 2 meses e pouco, significa já 50% de todo o volume de processos que nós tivemos no ano passado. Isso será sintoma da crise ou será também sintoma de que as pessoas começam a perceber, a conhecer a figura do provedor? Ou... Não, começamos a ser conhecidos, sobretudo o nosso site, que inauguramos já há alguns meses, 4 ou 5 meses, de uma forma experimental, agora já de uma forma consolidada. Creio que nos tem dado alguma visibilidade. Queremos, contudo, melhorar essa visibilidade e agradeço, aliás, este vosso interesse, porque também permite melhorar esta nossa visibilidade, porque no início sentimos, aliás, que as pessoas não compreendiam bem para que servia o provedor do trabalhador temporário. Tínhamos muita gente a recorrer a nós, que em rigor nem sequer era trabalhador temporário, tivemos muitas pessoas de recibos verdes, pessoas de contratos a termo. Ainda há uma certa confusão? Há uma certa confusão, ou seja, as pessoas tendem a confundir, muita gente, mesmo os próprios trabalhadores, tendem a confundir trabalho temporário com trabalho precário, ou seja, são expressões que são utilizadas como sendo equivalentes, sendo fungíveis, quando efetivamente não são. Há muito trabalho precário que não é trabalho temporário. Os recibos verdes, aliás, em situações de grande ilegalidade que existem, os contratos a termo, etc., podem ser trabalho precário, mas não são, do ponto de vista jurídico, trabalho temporário. Eu, quando fui designado pelas empresas de trabalho temporário para exercer estas funções, naturalmente comprometi-me apenas a acompanhar as questões do trabalho temporário. No entanto, numa fase em que não havia ainda muitos processos, nós procurámos sempre, e continuamos a fazê-lo, aliás, procuramos sempre dar alguma indicação, alguma ajuda aos trabalhadores que a nós recorrem, mesmo não sendo trabalhadores temporários. Não temos, nesta altura, ainda a nossa capacidade instalada toda ocupada, portanto, ainda nos podemos permitir a isso e sempre que há algum trabalhador, que não é um trabalhador temporário, que nós aqui recebemos ou que nos envia alguma queixa ou algum pedido de informação, procuramos ajudá-lo também aí, embora não seja, de facto, a nossa vocação. Mas falou aí de uma confusão entre trabalho temporário e trabalho precário. Essa confusão também não partirá de algumas entidades empregadoras que, se calhar, também não esclarecem bem a situação do trabalhador? Não, resulta de serem designações com fundamento jurídico, às vezes diferenciado, mas não é dominado pela maior parte das pessoas. Uma das coisas que eu tenho conversado com a APESP e tenho conversado com outras entidades é o interesse em criar um observatório sobre o trabalho temporário. Portanto, um observatório especificamente direcionado para esta área, que é uma área muito pouco conhecida ainda, mesmo em termos estatísticos, em termos de números, é uma área ainda pouco conhecida. E o seu conhecimento poderia até permitir separar, digamos, o trigo do joio, porque o trabalho temporário é uma área regulada, é uma área que tem regras que têm de ser cumpridas, regras, aliás, que foram renovadas em 2007, regras que garantem os direitos dos trabalhadores, regras que podem não ser cumpridas e, quando não são, tem de haver instrumentos para enfrentar esse incumprimento, mas o trabalho temporário é uma área que está regulada e que agora até está no Código do Trabalho, passou até para dentro do Código do Trabalho. Já outras áreas, como por exemplo os recibos verdes ilegais, a prestação de trabalho subordinado sob a capa
dos recibos verdes é uma área de ilegalidade, portanto é uma área que não é permitida pela lei. Portanto, haveria interesse em separar as várias coisas até para as pessoas terem uma noção exata dos seus direitos e daquilo que podem e daquilo que não devem fazer, porque se o fizerem estarão a ser enganadas. Mas a nível de fiscalização, sente que as autoridades estão a funcionar melhor? Porque de facto tem-se falado, recordo por exemplo, creio que em 2007 houve o aumento de denúncias de falsas empresas ou de empresas que estavam a agir incorretamente frente aos trabalhadores, cresceu bastante, cerca de 40%. A Autoridade das Condições de Trabalho está a ter o papel merecido, fala-se até, tem-se falado a nível de inspectores, será um número adequado, vai haver reforço, não vai, como é que funciona? Pois, é necessário ter em conta, eu compreendo e simpatizo, digamos, com a posição da Autoridade das Condições de Trabalho, com quem, aliás, temos relações cordiais, porque, de facto, as pessoas têm cada vez mais consciência dos seus direitos, isso é bom, e, portanto, a Autoridade para as Condições do Trabalho, naturalmente, e o Inspetor-Geral do Trabalho, naturalmente, que tem cada vez mais solicitações. A isso é público que vai corresponder também a um aumento do número de inspectores da ACT, que me parece absolutamente essencial, porque tenho a noção de que nem sempre todas as queixas, todas as denúncias podem ser imediatamente analisadas pela ACT por falta de meios, e a ACT dará certamente prioridade a certas situações mais graves e se calhar tenderá a deixar outras situações menos graves menos acauteladas à partida. Confio que isso possa ser melhorado, se não mesmo resolvido, com a entrada dos novos inspectores que está anunciada na ACT. Mas sente que a imagem do setor tem vindo a melhorar, ou seja, do setor do trabalho temporário. A necessidade de criar um provedor é sintoma de que de facto havia necessidade de melhorar a imagem? Como é que essa gestão está a ser feita? As pessoas confiam mais, estão mais esclarecidas? Bom, eu tenho ouvido, não foi obviamente essa a questão que me sensibilizou, mas tenho ouvido dizer às empresas do trabalho temporário que estão envolvidas na APESP que a criação do provedor do trabalhador temporário se inseria um pouco na sua necessidade de melhorar a imagem do setor. Ou seja, as próprias empresas têm a exata noção de que o setor é um setor que tem uma imagem relativamente precária na opinião pública. Desde logo porque é um setor onde existem muitas situações de ilegalidade. Existem muitas empresas de trabalho temporário ou de pertences às empresas de trabalho temporário que não estão licenciadas. Eu tenho estado atento a 2 ou 3 situações, aliás, há uma situação que estou neste momento a seguir que me foi denunciada e que estou a analisar, de uma empresa que manifestamente não tem licenciamento para ser uma empresa de trabalho temporário e que, no entanto, está a oferecer trabalhadores que são manifestamente trabalhadores temporários. Essa denúncia veio por e-mail? Essa denúncia foi uma denúncia que foi feita por entidade identificada. Eventualmente, estou a aguardar uma resposta da empresa, uma carta que lhe enderecei, digamos, solicitando informação sobre a sua situação jurídica e que tipo de contratos é que estava a oferecer aos seus trabalhadores e aos utilizadores desses trabalhadores, mas isto é apenas um exemplo que eu sei que não é único. Existem muitos exemplos de empresas onde se pode seriamente contestar que elas possam agir como empresas de trabalho temporário. Há muitas empresas nessas situações, empresas de vão de escada, empresas que recrutam... Sim. Ouvi falar em dezenas, se não mesmo centenas. Disseram que o número de empresas de trabalho temporário ilegais podem ser de um número quase igual à das que estão legais. É claro que não há condições para saber isso, porque se estão ilegais não existem números seguros em relação à questão. O que eu vejo é que muitas vezes aparecem anúncios nos jornais em que manifestamente se trata de empresas ilegais que estão a oferecer emprego temporário ou trabalho temporário a trabalhadores. Isso é assim tão visível? Não é possível agir imediatamente? Eu admito que seja possível, em alguns casos, agir. Tem de haver alguma investigação, tem de haver, se calhar, alguém que esteja atento a esses anúncios e que faça os telefonemas e que combine fazer um trabalho que é mais ou menos um trabalho de investigação policial undercover, que é responder aos anúncios e ter com a empresa que normalmente receberá as pessoas num café ou num sítio qualquer
que não será um sítio muito caracterizado, e ver, e seguir, digamos, fazer essa investigação. Portanto, continuando a responder à questão que me tinha colocado, há de facto, da parte das empresas que estão legais, que estão licenciadas, que pagam os seus impostos, que pagam as suas contribuições para a segurança social, que cumprem as regras, há a noção de que este setor é um setor que tem a sua imagem afetada, quer por existir muita ilegalidade, quer também porque o trabalho temporário tem esta imagem de um trabalho precário, que as pessoas não gostam de ter. E, portanto, quando criaram o provedor do trabalhador temporário, tem sido dito por eles, também tinham em conta essa questão de imagem. Não foi, obviamente, isso que me convenceu a aceitar isso. O que me convenceu é o aliciante de poder contribuir para que a situação de direitos do setor seja melhor, mas ouvi falar que essa era uma das suas intenções essenciais. No total dos casos que lhe chegam através do e-mail, é possível fazer um balanço? Disse que a maioria são pedidos de esclarecimento, Sim. mas a nível de perfil da pessoa que lhe envia esse pedido de ajuda, tudo bem que na maior parte das vezes é anonimato, não é? Mas é possível traçar já um perfil das pessoas que vêm ter consigo e lhe pedem ajuda? Pois, é anonimato, não perante nós, porque de acordo com o nosso regulamento, as pessoas têm de se identificar. Já houve algumas situações de queixas anónimas, etc., que nós não deitámos imediatamente para o lixo, essa expressão, e que procuramos dialogar com as pessoas, procurando esclarecer alguns dos contornos dessas queixas, mas aquilo que está no regulamento é que só podemos corresponder a queixas que estejam identificadas. E, portanto, é isso que nós, no essencial, fazemos. Agora, quando eu disse que as pessoas procuram manter o seu anonimato, não é perante nós, será perante a sua empresa. Ou seja, as pessoas dirigem-se, confiem em nós, mas não querem que nós divulguemos junto da empresa o seu nome, e nós respeitamos naturalmente, escrupulosamente, essa sua intenção, esse seu desejo. E a rapidez de resposta é logo? A rapidez de resposta depende. Depende da complexidade. Depende da complexidade da questão, depende se temos de fazer ou não consultas à empresa, porque quando as pessoas se identificam e não querem manter o seu anonimato, nós perguntamos à empresa: olha, temos aqui esta queixa feita por fulano tal, diga-nos, por favor, o que é que dizem sobre isso. E depois nós apreciamos os argumentos do trabalhador, apreciamos os argumentos da empresa e procuramos fazer uma recomendação ou dirigir alguma recomendação de acordo com a lei, de acordo com a nossa interpretação da lei. Muitas vezes o trabalhador quer manter o anonimato junto à empresa, mas nós, mesmo assim, mantendo o anonimato, não consultamos naturalmente a empresa, mas consultamos a APESP. Quando é uma questão mais complexa, consultamos a APESP. Às vezes também necessitamos de mais elementos que o trabalhador nos envie, do contrato escrito, de outra documentação. E às vezes isso não é enviado logo rapidamente. Mas também pode acontecer que nós próprios demoremos algum tempo a fazer a análise, porque a questão pode ser mais complexa. Portanto, eu diria que tudo visto e somado depende, de facto. Há situações em que respondemos quase na hora, há outras situações em que respondemos em 2 ou 3 dias, há outras que demoram mais tempo, pode demorar algumas semanas. Confesso que não estou totalmente satisfeito com isso e que um dos objetivos que traçámos aqui para 2009, na equipa de juristas e eu próprio para 2009, é de diminuir o tempo de resposta. É um dos nossos objetivos para 2009. Falou-se, portanto, aqui ao nível da crise financeira, de que os trabalhadores temporários são os primeiros a ser afetados. Não seria também lógico pensar o inverso, ou seja, que as empresas teriam necessidade de flexibilizar mais os seus recursos e, portanto, recorrer mais a trabalho temporário? Não é isso que se está a passar? Enfim, a lógica das empresas creio que será de que quando a crise lhes bate, quando é necessário diminuir a produção, quando é necessário diminuir a oferta, quando é necessário fazer alguma reestruturação dos seus quadros, começam a cortar por onde é mais fácil. E, portanto, não cortam pelos trabalhadores que estão com contratos sem termo, cortam nos trabalhadores que estão com contratos que se podem terminar, os trabalhadores temporários, contratos a termo, etc.,
os chamados recibos verdes, é por aí que começam a cortar. Portanto, a pressão no sentido da reestruturação afeta logo à primeira vista, sobretudo os trabalhadores que são mais facilmente dispensáveis. Mas depois desta crise o trabalho temporário sairá com as mesmas vantagens ou sairá transformado? Bom, eu não sou um especialista no mercado, não tenho nenhuma empresa de trabalho temporário, nem estou ligado às empresas de trabalho temporário no aspecto comercial. Aquilo que me parece que se poderá acontecer é que quando a crise começar a levantar, quando as empresas começarem de novo a ser solicitadas, a corresponder às solicitações do mercado, porventura também começarão, sobretudo, a reestruturar os seus recursos, metendo trabalhadores ainda não muito, com contratos não muito consolidados. Portanto, começarão com cautela as empresas, ou seja, começarão a ver o que é que as coisas vão dar e, portanto, começarão a meter trabalhadores também temporários ou trabalhadores a termo, etc. Não é, digamos, do ponto de vista do mercado do emprego, se calhar o mais desejável para os trabalhadores, mas as coisas são como são e esse é um facto. Só para terminar, vai a meio do seu mandato, o que é que falta fazer no prazo de 3 anos? Pensa recandidatar-se? Como é que vai ser essa ligação? Não há aqui provavelmente uma recandidatura, isso depois há a pés decidirá se quer manter a mesma entidade ou uma pessoa diferente, isso não é uma coisa que nos preocupe nesta altura, mas realmente temos objetivos para esta segunda parte do mandato. Primeiro, tornar o provedor mais conhecido dos trabalhadores. Nós temos a noção de que temos algum nível de visibilidade num certo setor da sociedade, mas às vezes não ainda plenamente dos trabalhadores. Portanto, tornar o provedor mais conhecido através do site, através de contactos com a comunicação social, através da divulgação direta aos próprios trabalhadores, melhorar o nosso tempo de resposta, como disse há pouco, é um dos aspectos em que não estou totalmente satisfeito e parte disso depende exclusivamente de nós, não depende de mais nada, depende de nós sermos mais expeditos nas nossas respostas, portanto queríamos ver se diminuímos numa percentagem satisfatória o nosso tempo de resposta. Já lhe falei também da questão do Observatório do Trabalho Temporário, acho que seria um bom contributo do provedor se ele tivesse a possibilidade de colaborar na criação de um observatório do trabalho temporário. Há também uma área em que nós ainda não estamos muito ativos, mas em que queremos estar mais e que nesta altura de crise se pode justificar, que é a área do trabalho temporário no estrangeiro, ou seja, de trabalhadores que são recrutados em Portugal para exercerem funções de trabalho temporário no estrangeiro. Assinámos um protocolo com a Secretaria de Estado das Comunidades, com o TSF, com o Valentino de Carvalho e com a RTP, no sentido de divulgar alguns spots relacionados com isso. Esse protocolo vai ter agora de ser desenvolvido e implementado. Portanto, há aqui também uma área onde nós queríamos estar mais ativos, que é a área do trabalho temporário no estrangeiro, que é sujeito a explorações, às vezes, gritantes e muito ilegais. Ok, obrigado por ter aceito o nosso convite. Ser mais rápido e ser mais conhecido. São esses os objetivos do provedor do trabalho temporário para os próximos tempos. Nós ficamos por aqui. Até à próxima.